Sejam muito bem-vindos ao 20º episódio do Política que Interessa, um episódio bem recheado de notícias. Vamos falar, como temos vindo a falar todos os episódios, do Orçamento de Estado. Vamos abordar outra vez o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas. Temos duas notícias relacionadas ao Primeiro-Ministro. Depois vamos aos Estados Unidos conhecer as posições dos partidos relativamente a uma visita de Zelensky e fechamos o episódio, como temos fechado todos os outros, na Venezuela. Venham comigo. Esta semana o debate em torno do Orçamento de Estado ganhou novos desenvolvimentos com diferentes partidos a manifestarem as suas posições e estratégias em relação ao Orçamento de Estado. A Iniciativa Liberal, reiterou a sua forte posição, sublinhando que um mau orçamento é pior para o país do que não haver qualquer tipo de orçamento. Aí ela argumenta que o atual governo não está a conseguir apresentar soluções adequadas para promover o crescimento económico e a estabilidade financeira, colocando assim em risco o futuro do país com medidas que Rui Rocha diz considerar inadequadas e insuficientes. Rui Rocha disse também que preferiu visitar uma creche em Mafra, onde apresentou o projeto Cheque Creche. Do que Rui Rocha disse também, passo a citar, discutir tricas orçamentais e se as agendas são privadas ou públicas, não é para mim, prefiro visitar esta creche para apresentar o projeto. Mas vamos conhecer esta proposta, tive que ir ao programa eleitoral e retive as seguintes informações. A proposta da IEL critica o programa Creche Feliz, que, apesar de incluir creches privadas, limita a liberdade de escolha do país ao restringir o acesso a creches dentro do conselho de residência ou local de trabalho e só permite creches privadas quando não há vaga na rede social. Então, a Iniciativa Liberal, com esta proposta, sugere que o programa ofereça liberdade de escolha total, permitindo que os pais escolham qualquer tipo de creche, independentemente do conselho e se é ou não, se é privada ou se é pública. Então, para isso acontecer, propõe a criação de um cheque creche com o valor mensal de 90% do IAS, que é o indexante a apoios sociais, nunca inferior a 480 euros. A IEL também defende a expansão da rede de creche e a criação de uma via verde para agilizar o processo de licenciamento de novas creches, eliminando assim a necessidade de licenças esperadas pela Câmara Municipal e pela Segurança Social. Entretanto, numa tentativa de coordenação entre a oposição, Luís Montenegro, líder do Partido Social Democrata, reuniu-se discretamente com André Ventura, líder do Chega, e Rui Rocha, da IEL, para discutir o Orçamento de Estado. Eu digo que esta reunião foi secreta porque não era algo previsto publicamente. Até pode levantar cerca algumas questões sobre possíveis coligações ou até entendimento destas três forças políticas. No plano governamental, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, já aqui falámos, mostrou-se realisticamente otimista quanto à aprovação do Orçamento de Estado, acreditando que há apenas uma boa solução e é possível para o país, que é a aprovação. Marcelo reconhece a complexidade das negociações, mesmo assim, mas consegue manter a expectativa que será possível encontrar um consenso que evite uma crise política maior, que era ir a eleições. Além disso, o Partido Socialista tem-se mantido ativo nas mesmas, com a liderança a preparar propostas que pretende apresentar ao Governo. O PS espera que estas sugestões sejam aceitas numa tentativa de garantir que o Orçamento de Estado reflita as prioridades do partido que ficou em segundo nas últimas eleições. Esta semana, o Primeiro-Ministro Luís Montenegro esteve em Nova Iorque na inauguração das novas instalações do Consulado-Geral de Portugal. Obviamente que surgiu a questão relativamente às eleições norte-americanas, se preferia Kamala ou Trump, ao que o mesmo se desviou desviou claramente, começando por abordar as relações dos Estados Unidos e de Portugal, que segundo o mesmo estão num momento muito intenso, passo a citar, tanto do ponto de vista político como do ponto de vista comercial, do ponto de vista turístico e do ponto de vista cultural. Luís Montenegro, na estreia na Assembleia Geral da ONU, lançou o apelo enfático à reforma do Conselho de Segurança, destacando a necessidade de maior representatividade e criticando o uso do veto. O primeiro-ministro português argumentou que a atual estrutura é desatualizada e prejudica a resolução eficaz de conflitos, sublinhando o apoio de Portugal às aspirações do Brasil, Índia e à posição comum africana de se tornarem membros permanentes do Conselho. Montenegro não poupou as críticas à utilização do poder de veto como obstáculo à paz, referindo-se à invasão da Ucrânia pela Rússia e à inação do Conselho de Segurança como, por exemplo, flagrante dessa limitação.
Também mencionou os conflitos no Sudão, Gaza, Sahel e Líbano, pedindo uma cooperação internacional mais forte para conseguir proteger os direitos humanos que, segundo o primeiro-ministro português, estão fragilizados e ameaçados. Ainda nesta declaração, o primeiro-ministro mencionou os incêndios que devastaram Portugal recentemente e apelou à ação global contra os fenómenos climáticos extremos. Luís Montenegro também aproveitou a ocasião para elogiar o esforço de vários países no combate à fome e pobreza, incluindo a proposta do Brasil no G20 para conseguir criar uma aliança global contra a fome. A defesa de uma solução de dois Estados para Israel e Palestina também marcou o discurso, com Montenegro a pedir contenção e a sublinhar a necessidade da estabilidade naquela região. O silêncio sobre os ataques israelitas em Gaza foi notável, apesar de ter condenado os atos do Hamas e apelado à libertação de reféns. Com este discurso, o primeiro-ministro português Luís Montenegro posicionou-se como um defensor das reformas globais, cooperação internacional e direitos humanos, enquanto sublinhou sempre os desafios que o mundo enfrenta em áreas como a paz, o clima e a desigualdade. O Bloco de Esquerda foi igualmente contundente, considerando as declarações do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa de desfaçatez e responsabilizando pelo aumento do número de sem-abrigos em Lisboa, que subiu em 200 pessoas entre 2022 e 2023. Ricardo Moreira, vereador do Bloco, criticou o encerramento de centros de acolhimento e rejeitou a insinuação de que as associações envolvidas na ajuda a sem-abrigos estariam a agir politicamente, como alegou Carlos Moedas. O PCP, por sua vez, através de João Ferreira, alertou para anúncios que nunca são concretizados, afirmando que a maioria das soluções habitacionais são adiadas para mandatos futuros, enquanto os problemas se agravam. Segundo João Ferreira, Moedas usa desculpas para esconder as consequências da sua inação e escolhas políticas, repetindo uma fórmula de promessas que não se materializam, uma crítica bastante dura. A polémica demonstra a crescente tensão entre a Câmara Municipal de Lisboa e a oposição, que acusa Carlos Moedas de desviar a atenção com algumas controvérsias, enquanto os desafios reais da cidade, como a crise dos sem-abrigos, permanecem sem solução efetiva. Vamos agora abordar uma relação entre a guerra na Ucrânia e os Estados Unidos, porque tornou-se um ponto fulcral nas decisões entre os democratas e republicanos para as próximas eleições presidenciais, ainda mais com a visita do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a intensificar este debate. Zelensky, após visitar uma fábrica de munições na Pensilvânia, tem encontros marcados com o presidente Joe Biden e Kamala Harris. Nessas reuniões, espera-se que Zelensky apresente o plano de vitória para a Ucrânia contra a Rússia, solicitando que os Estados Unidos, juntamente com outros países ocidentais, obviamente, forneçam mais armas, incluindo mísseis de longo alcance. No entanto, a visita de Zelensky não passou, obviamente, sem controvérsia. Vários republicanos criticaram a presença do presidente ucraniano numa fábrica localizada, na Pensilvânia, num estado com uma grande comunidade ucraniana, insinuando que ele estaria assim a favorecer os democratas. Alguns senadores e deputados pediram mesmo uma investigação sobre até o uso de um avião do governo americano por Zelensky, afirmando que este não deveria interferir na política interna dos Estados Unidos da América. O presidente ucraniano também gerou polémica ao criticar J.D. Vance, senador e candidato republicano a vice-presidente, que já aqui falámos, a quem chamou de, passo a citar, demasiado radical. Já aqui falámos sobre a posição de Donald Trump sobre a guerra na Ucrânia, porque foi outro elemento central. Durante o discurso na Carolina do Norte, o ex-presidente afirmou que Zelensky se recusou a fazer um acordo com a Rússia e criticou o contínuo apoio financeiro dos Estados Unidos à Ucrânia. Trump referiu que muitas cidades ucranianas foram obliteradas e que a situação atual teria sido evitável com um acordo. Reiterou ainda que, se conseguir voltar ao poder, vai interromper a ajuda americana imediatamente à Ucrânia, colocando assim uma ênfase clara na sua política externa. Neste contexto, o encontro entre Trump e Zelensky não está previsto. O presidente ucraniano parece agora depender mais do que nunca, acho que está mais que visto, de uma vitória democrata nas eleições de 2024 para conseguir garantir assim uma continuidade do apoio dos Estados Unidos, que é bastante relevante na guerra. A guerra na Ucrânia, assim, tornou-se, como vimos, uma questão decisiva nas eleições americanas, aprofundando as divisões entre os dois principais partidos e refletindo a crescente tensão entre o apoio externo e prioridades internas dos Estados Unidos da América. Vamos agora à Venezuela. O Parlamento Português expressou esta quarta-feira profunda preocupação com os indícios de fraude nas eleições presidenciais de julho na Venezuela, nas quais Nicolás Maduro foi reeleito para um terceiro mandato, amplamente contestado pela oposição venezuelana e pela comunidade internacional, algo que já aqui falámos. A Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas aprovou um voto de censura condenando a falta de transparência do processo eleitoral que envolveu a violência, intimidação dos candidatos e impedimento à atuação dos observadores internacionais, até mesmo
o português Sebastião Bugalho, deputado no Parlamento Europeu. A oposição venezuelana alega que o seu candidato Edmundo González, que já aqui falámos, que está exilado em Espanha, teria vencido as eleições com quase 70% dos votos, contestando os resultados oficiais que deram a Maduro 50% dos votos para a vitória. A crise política da Venezuela intensificou-se com manifestações nas ruas, que resultaram em cerca de 2.400 detenções, 27 mortos, 200 feridos e uma repressão contínua. A situação agravou-se com um novo desenvolvimento judicial, desta vez na Argentina, onde o tribunal ordenou a detenção de Nicolás Maduro e do ministro do Interior venezuelano Diosdado Cabello por alegados crimes contra a humanidade. A decisão foi motivada por uma denúncia apresentada em 2023 pela organização Foro Argentino para a Defesa da Democracia, com base no princípio da jurisdição universal. Caracas, a capital, no entanto, repudiou a decisão, acusando o Tribunal Argentino de violar a soberania dos Estados e as imunidades diplomáticas, enquanto o governo venezuelano criticou o envolvimento do presidente argentino Javier Milei, que prometeu ações firmes contra o regime de Maduro. A situação escalou ainda mais, com a Venezuela a pedir à Interpol que emitisse um alerta vermelho contra Milei e altos funcionários do seu governo, acusando-os de crimes como roubo qualificado e lavagem de dinheiro, em conexão à apreensão do avião venezuelano e iraniano retido na Argentina em 2022. A crise diplomática entre os países sul-americanos também se estendeu ao Brasil, que assumiu a proteção das embaixadas da Argentina e do Peru em Caracas após as expulsões das delegações diplomáticas que recusaram reconhecer a vitória de Maduro nas eleições. A comunidade internacional continua a pressionar constantemente o governo venezuelano a apresentar provas eleitorais e a permitir uma auditoria independente, enquanto as relações entre a Venezuela e os outros países da região, como a Argentina, que já falámos, e o Brasil, se deteriam, com acusações de atividades terroristas e interferências políticas a emergirem dia após dia no meio da crescente tensão. Voltando a Portugal, os deputados aprovaram o alargamento da licença parental e universalidade do pré-escolar a partir dos 3 anos. O Parlamento aprovou o aumento da licença parental inicial para até 210 dias e a universalidade da educação pré-escolar para crianças a partir dos 3 anos. No entanto, a maioria das propostas sobre essas matérias foi rejeitada. A iniciativa sobre a licença parental, com origem num projeto de cidadãos, recebeu a oposição, voto contra, do PSD e do CDS, e será agora discutido na especialidade. Também foi aprovado o projeto do livro para a monitorização de dados sobre creches e a proposta do PAN para a gratuidade dos mecanismos de acompanhamento nas creches. Outras iniciativas no Parlamento, como a criação de uma rede pública de creches e a inclusão de crianças até aos 3 anos no sistema educativo, foram também rejeitadas, mostrando claramente as divisões entre a esquerda e a direita no Parlamento português. Regressamos agora a um segmento que já não tínhamos há muito tempo, a agenda parlamentar. Na próxima semana, os trabalhos em plenário começam no dia 2 de outubro, com a fixação da ordem do dia pertencente ao Bloco de Esquerda, acerca da saúde sexual e direitos reprodutivos, menstruação, gravidez e menopausa. Na quinta-feira, teremos mais um debate quinzenal que levará, peço desculpa, Luís Montenegro ao Parlamento. E para fechar a semana, a ordem do dia pertence ao livro sobre proteção, bem-estar animal em Portugal. Antes de fechar o episódio, convém fazer uma à parte, pois durante a gravação do mesmo recebi a notícia que Donald Trump teve esta sexta-feira encontro com Zelensky, contrariando assim o espectável. O chefe de Estado ucraniano justificou o encontro com o facto da Ucrânia continuar a precisar de ajuda, independentemente de quem esteja na Casa Branca depois das eleições de novembro. Um momento a notar é que pouco antes da sua conversa com o presidente ucraniano, Donald Trump já tinha elogiado a sua boa relação com Zelensky, a quem se tem referido de forma muito crítica. O presidente ucraniano respondeu visivelmente embaraçado ao dizer: "Espero que tenhamos melhores relações no futuro." Chegamos assim ao fim do 20º episódio do Política que Interessa. Muito obrigado por estarem desse lado. Referir que este episódio está disponível no formato áudio no Apple Podcast e no Spotify. Deixarei aqui também o meu Instagram para me seguirem. Muito obrigado por estarem desse lado. Na próxima semana, à mesma hora, voltamos a encontrar. Até lá.